Bom dia pessoal, tudo bem? Todos bem-vindos a mais um programa Maringá de A a Z. Hoje um programa mais do que especial, porque está do meu lado aqui o vereador Sidney Teles, do Partido Avante, vereador por Maringá. Bom dia, Sidney. Você cumprimente os nossos telespectadores aí. Bom dia àqueles que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui nesse programa que é de A a Z. É de um princípio ao fim, assim como é a história, assim como é a nossa fé, e é assim também como nós queremos discutir a nossa cidade. Muito bom estar com você, Rogério, vai ser uma manhã muito boa. Com toda certeza. E como sempre, Sidney, nós começamos o nosso programa citando uma palavra, uma passagem bíblica que abençoa a nossa própria vida e abençoa a vida de quem nos assiste, a família, o trabalho de todo mundo. E hoje a palavra está lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 4, que diz assim: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Olha que coisa interessante, Sidney, A gente não compreende. Você sabe que eu assisti uma palestra esses dias e o palestrante ele dizia o seguinte, que o povo judeu, por onde o povo judeu passa, eles são prósperos, eles são bem de vidas. E eles passaram por guerras, foram perseguidos por Hitler. Só nos campos de concentração foram mortos mais de 6 milhões de pessoas. E por que os judeus conseguem sempre se levantar, recriar Israel? Porque eles seguem princípios rígidos. E um dos princípios é exatamente o princípio da humildade. E o que a Bíblia acabou de dizer, a recompensa a quem teme o Senhor e a quem cultiva a humildade é a riqueza, é a prosperidade, é a abundância de vida. Eu tenho certeza que nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas precisam ter um norte. E o temor do Senhor é um norte que garante que as pessoas que creem trabalham por um mundo melhor, trabalham para que nós tenhamos uma história melhor. E certamente isso traz prosperidade, isso traz alegria num tempo onde muitas pessoas sofrem. A alegria ela é fundamental para seguir a vida. E a raiz dela não é de uma piada, não é de um episódio engraçado, mas ele nasce do temor de Deus. Eu sigo esse princípio, sei que você segue também, e para nós isso é um norte que a gente vai caminhar. Então que abençoe a sua vida, que você possa viver o seu dia de hoje, lembrando que o temor ao Senhor e também cultivar a humildade. Você sabe o que é cultivar a humildade? É você, inclusive, assimilar as críticas que fazem você, Não você tomar tudo para si, mas você avaliar que algumas coisas estão corretas, outras não, e fazer as mudanças na sua vida necessárias, E assim, com certeza, você vai prosperar. Deus abençoe seu dia, a sua família, o seu trabalho abundantemente. Muito bom estar com Sidney Teles aqui, porque além de ser uma autoridade, e nós sabemos que nós temos que abençoar as nossas autoridades, o Sidney também é um homem de Deus, é um cristão, e nós vamos bater um papo. Sidney, você, vereador por Maringá, momento difícil, Difícil e inesperado, Eu fico observando e falei isso, olhando também um pouco, já que a gente iniciou com a palavra de Deus, eu acho que é muito forte. Nós tivemos a oportunidade de estar vivendo um século esses últimos 50 anos de um grande derramamento espiritual no mundo todo. Igrejas se renovaram, surgiram uma verdadeira ação divina. E assim como isso foi algo único na história, também estamos vivendo um momento único desta pandemia. Ninguém esperava, ninguém profetizou isso, simplesmente acontece que o mundo se viu de uma hora para outra à mercê de uma circunstância extremamente aterradora. Aterradora no sentido sanitário, mas aterradora no sentido econômico, porque as commodities, tudo isso vai ter uma diminuição de dinheiro que circula no mundo e, ao mesmo tempo, uma exigência dos agentes públicos de tomarem decisões e certamente vão errar muitas vezes, vão acertar outras vezes. E a função que a gente tem no Legislativo passou a ser de extrema necessidade, porque ele tem que controlar o que acontece no Executivo e ouvir a população. Então eu acredito, Rogério, que também agora, esse tempo que nós já sabemos que as eleições vão acabar acontecendo, e ainda é um momento pré-eleitoral, onde vai surgir pessoas interessadas em dirigir a cidade,
que eu, no meu caso, no nosso partido, meu partido, o partido que você também faz parte, ele tem um projeto para podermos dar respostas a esse momento, e não serão respostas fáceis. Eu penso, não sei se você concorda comigo, que o grande desafio para o momento futuro, na verdade, é uma capacidade de diálogo e de liderança, né? Nós vamos precisar conseguir juntar todos os setores, digamos assim, da nossa cidade, né? Empresários, trabalhadores, as igrejas, porque todo mundo vai ter um pouco de perda. Sabe que eu tenho falado muito para as pessoas? Às vezes as pessoas têm do meu escritório, Sidney, né, de advocacia, e as pessoas estão assim bravas e querem entrar com uma ação porque tem um contrato e querem rescindir. Eu falo, calma, escuta, por que você não assimila um pouquinho do seu prejuízo? Fica com esse prejuízo para você e deixa um pouquinho para o outro. Porque se ficar um pouquinho para cada um, a gente consegue fazer as coisas circularem, diminui um pouco para todo mundo, mas ninguém cai. Não é verdade? E eu me preocupei muito e inclusive falei sobre isso. Falei, quais medidas seriam necessárias? Muitas vezes a gente quer mitigar a situação do empreendedor, do pequeno empreendedor, levar o recurso para as pessoas sobreviverem, como o governo federal, mas o mais importante, e eu acho que isso tem faltado, é levar estabilidade. Quer dizer, a pessoa dizer assim, olha, eu preciso garantir uma estabilidade para o meu funcionário, mas eu não tenho como fazer. Então, melhor era que esse recurso tivesse vindo através das empresas, para que elas pudessem fazer todo esse sistema de eu perco, mas eu mantenho a vida social e a vida econômica organizada. A gente tem lutado por isso. Eu tenho conversado bastante, conversamos também várias vezes aí nos bastidores aí, para poder criar um programa, um projeto para a nossa cidade, de que quando a gente só reage ao problema, quando você decide de última hora, as decisões se erra mais. Ou seja, vamos falar de coisas mais polêmicas. Toque de recolher em Maringá, a Câmara votou essa semana, inclusive. Como é que funciona essa história aqui que você tem para dizer para a população? Primeiro que eu levei o maior susto de que quando o prefeito tomou a decisão, em seguida do primeiro decreto, que fechou tudo, naquela mesma semana ele já decretou um toque de recolher às 9 horas. A epidemia não havia chegado ainda em Maringá de forma presencial com números, não havia dados estatísticos e o prefeito decidiu para 9 horas. Todo mundo ficou perdido, assustado e depois ele manteve esse toque de recolher. Tinha que ter sido rapidamente revisto isso. Acho que foi uma atitude exagerada mesmo. Agora, nós tivemos nesse último fim de semana, que foram flexibilizando uma porção de serviços, nós tivemos um descuido muito grande da população. A população se descuidou, parou de usar máscara, começou a se aproximar, bater papo, ir para barzinho, ficar junto. Quer dizer, era para a economia ir começando com cuidado. E houve uma explosão, o prefeito, então, que já estava numa demanda judicial sobre isso, retomou o toque de recolher com um horário diferente. Isso foi para a Câmara, mas quando ele foi para a Câmara, ele já foi com ainda o antigo toque de recolher das 9 horas. E agora, quando ele chegou, nós fizemos uma análise. Primeiro, eu sou contra o toque de recolher, eu acho que isso não é uma ação democrática. Mas eu não acho que a Câmara tem que fazer esta análise. Eu acho que essa é uma análise que tem que ser feita mesmo pelo Executivo, mas com a população. Nesse momento, era preciso refrear de novo. Tá, uma questão de tempo. Me fala assim, você foi um dos autores aí da ideia de criar um fundo de combate, né, à pandemia, ao Covid, e inclusive com o salário de vocês. Como é que funcionou isso? Tem funcionado? Como é que está? Veja, isso levou um tempo, a gente fez o projeto, porque a legislação obrigava que tivesse inclusive a reposição salarial dos funcionários públicos. Tem gente aí dizendo que foi o aumento de salário de vereador, de secretário. Não, reposição para todo o funcionalismo público. Que é aquele que está na Constituição, que é a revisão geral anual. Para todo mundo é obrigado a ter, tem que ter. Se você der para um, tem que dar para todo mundo. Você podia não dar para ninguém. Mas naquele momento, em março, no início de março,
Os sindicatos e a prefeitura assim definiram e ninguém tinha ideia do que ia acontecer. Só que eu criei o fundo, peguei aquilo que seria minha reposição e coloquei no fundo, não fiquei com esse valor e convidei todos a fazerem isso. Porque qual é a vantagem do fundo? Que tem gente que disse, secretários, vereadores, falam assim, eu estou dando para a entidade e tal. É nobre, mas quem controla isso? Uma questão de transparência, então. Nosso tempo acabou. Um bom dia para você. Obrigado, Sidney. Vai continuar com a gente aqui em vários programas.